Boécio, a consolação da filosofia. Livro 3. Mal havia ela acabado de cantar e eu já estava ávido por ouvi-la novamente. Fiquei mudo, com os ouvidos bem abertos à beleza de suas melodias. Passaram-se alguns instantes. Depois eu disse: ninguém melhor que tu sabe reconfortar os espíritos abalados. Isso se deve à força de tua persuasão ou ao prazer de te ouvir cantar? Não sei. Mas, graças a ti, recobrei minhas forças. Agora que já te ouvi dizer tantas verdades, não creio ser incapaz de resistir aos golpes da fortuna. Dessa forma, os remédios que julgava serem fortes demais para mim não me metem mais medo e, já que estou impaciente por ouvir-te novamente, peço-te com insistência que os administres. Então ela respondeu: estou bem certa de te ter visto acolher e beber minhas palavras e esperava agora encontrar-te nesta disposição de espírito. Mas seria mais justo dizer que fui eu quem a provocou. É verdade que os medicamentos que ainda deves tomar vão primeiramente soltar tua língua, mas quando tiveres engolido as palavras, esses efeitos se atenuarão. Mas, já que declaras desejar ouvir-me mais, como ficarias impaciente se soubesses para onde estou te conduzindo? E para onde? Perguntei. Ela respondeu: para a verdadeira felicidade, a felicidade que teu coração vê em sonhos, mas que não podes contemplar tal como ela é, porque tua vista se desvia para as aparências. Aí eu disse: ah, sim, eu te suplico, mostra-me sem demora o que é a verdadeira felicidade. E ela: de bom grado farei o que me pedes, mas, primeiramente, tentarei definir com palavras e delimitar um tema para reflexão do que te é mais familiar no conceito de felicidade, a fim de que, quando tiveres examinado bem, voltes os olhos para a direção oposta e reconheças a verdadeira imagem da felicidade. Quando queremos preparar um terreno virgem, livramo-nos primeiro das plantas que o atulham. Em seguida, ceifamos o mato e a sarça, para que Ceres e seu trigo novo possam vir. Saboreamos melhor o mel das abelhas, se ele se segue ao amargo absinto. Os astros brilham mais, quando o noto cessa de enviar torrentes de chuva. Assim que a estrela Lúcifer afasta as trevas, Febo, seguindo os passos da noite, lança seu carro nos purpúreos céus. Começa tu também a tirar da tua cerviz o jugo e examina os falsos bens. Assim teu espírito se abrirá aos bens verdadeiros. Então ela ficou imóvel, o olhar estático e, como que, mergulhando nas profundezas de seu pensamento, começou a falar desta maneira: os mortais têm todos uma única preocupação, pela qual não medem esforços. Seja qual for o caminho tomado, o objetivo é sempre o mesmo: a felicidade. Ora,
Trata-se de um bem que, ao ser obtido, não deixa lugar para nenhum outro desejo, e é realmente o bem supremo, que contém em si mesmo todos os bens. Se apenas um lhe faltasse, ele não poderia ser o bem supremo, pois fora dele haveria algo ainda a ser desejado. É claro, portanto, que a felicidade é um estado de perfeição, pelo fato de reunir em si mesma todos os bens. É para aí, como dissemos anteriormente, que todos os mortais se dirigem, pelos mais diversos caminhos. Com efeito, todos os homens têm em si o desejo inato do bem verdadeiro, mas os erros de sua ignorância desviam-nos para falsos bens. Alguns homens, acreditando que o bem supremo consiste em não lhes faltar nada, trabalham sem cessar para amealhar riquezas. Outros, acreditando que o bem supremo consiste em serem tidos em alta conta pelos concidadãos, esforçam-se por se fazer respeitar por todos, ocupando cargos honoríficos. Outros há que estão persuadidos de que o supremo bem reside no poder supremo. Assim, desejam o poder para si ou tentam se miscuir na corte dos governantes. Quanto àqueles que acreditam não haver nada melhor que a celebridade, tratam de tornar seu nome glorioso na paz ou na guerra. Contudo, a maioria acredita ter obtido o soberano bem quando estão alegres e contentes. A seus olhos, a suprema felicidade consiste em se embriagar no prazer. Para alguns, esses bens se transformam indiferentemente em meio ou fim. Dessa forma, vemos homens desejar a riqueza para adquirir o poder, enquanto outros buscam o poder tendo em vista a glória ou a riqueza. É, portanto, para a aquisição desses bens e outros semelhantes que tendem as ações e os esforços humanos. É o que ocorre quando se buscam os altos cargos e a popularidade, porque se acredita que daí se obtém uma certa celebridade, e também com o casamento e a paternidade, que se buscam pela satisfação que deles se extrai. Quanto aos amigos, são o tesouro mais sagrado que temos, pois eles nos foram dados pela virtude e não pela fortuna, enquanto todos os outros bens são adquiridos em vista do prazer ou do poder que proporcionam. Ademais, certas condições físicas estão também associadas aos bens que acabei de enumerar. Assim, uma constituição robusta e um grande porte parecem reforçar a autoridade e a beleza e a rapidez, a celebridade, bem como a saúde, o prazer. Mas, percorrendo todas essas vantagens, essas pessoas creem estar buscando manifestamente a felicidade. Com efeito, cada um considera que aquilo que busca, acima de tudo, é nada mais que o bem supremo. Mas nós tínhamos definido o bem supremo como sendo a felicidade. Dessa forma, cada um considera que a felicidade reside naquilo que deseja mais do que qualquer outra coisa. Assim, tem sob teus olhos as diversas formas de felicidade que os homens concebem: riquezas, honras, poder, glória, prazeres. É, sem dúvida alguma, pelo fato de tomar apenas tais coisas em consideração que Epicuro, seguindo a lógica, foi persuadido de que o soberano bem fosse o prazer, uma vez que todos os outros bens tendem para o prazer. Mas volta a considerar os esforços daqueles cuja alma não cessa de procurar o que é bom para si, mesmo se sua escolha o induz ao erro. Tal como o ébrio, sua alma não encontra o caminho de casa. De fato, os que se esforçam para que não lhes falte nada não dão a impressão de estarem se enganando? Ora, para experimentar a perfeição da felicidade, pensam que não há nada melhor que uma grande profusão de bens, sem nada invejar de ninguém e tendo o suficiente para si mesmos. E também
Não se enganam aqueles que pensam que o que há de melhor no mundo são os sinais de respeito prestados pelos outros. É claro que não, pois não pode ser sem valor, nem desprezível aquilo que quase a totalidade dos mortais procura obter, por meio de imensos esforços. Não se encontra no número desses bens também o poder? Por que não? Deve-se considerar como estado de fraqueza e fragilidade aquele que obviamente é superior ao resto. É verdadeiramente real que a celebridade deve ser tida por nada, pois não devemos ficar indiferentes quanto a tudo que se destaque e que pareça também ser o mais ilustre. Com efeito, nem é preciso dizer que a felicidade não conhece nem tormentos nem tristezas, e tampouco é vítima de alguma dor ou vergonha, uma vez que, mesmo quando se trata de coisas sem importância, buscamos algo cuja posse ou usufruto nos forneça o prazer. Ora, o que os homens querem obter são as riquezas, as honras, o poder, a glória e os prazeres. E se eles desejam esses bens, é porque acreditam que eles os preenchem, tornam-nos dignos de respeito, fazem-nos exercer o poder, usufruir da celebridade ou levar uma vida agradável. É evidentemente a felicidade que os homens buscam por caminhos tão diferentes, e isso serve para mostrar manifestamente a energia inesgotável da natureza, já que, por contraditórios e diversos que sejam seus caminhos, todos eles reconhecem estar perseguindo o mesmo fim, a felicidade. Que rédeas tem em suas mãos a natureza soberana? Por que leis ela preserva em sua sabedoria a imensidão do mundo e retém cada coisa por seus liames indestrutíveis? Eis o que decidi te mostrar num claro canto e com minhas tênues cordas. Os leões cartagineses podem sempre estar presos por exuberantes correntes, comer diretamente das mãos do homem e temer, pelo hábito, receber seus golpes, ameaças de seu mestre. Mas, se o sangue vem tingir sua temível goela, eles antes estão passivos, retomam seu caráter e, em brados sonoros, reencontram sua natureza, libertando-se e rompendo suas cadeias. A primeira vítima de suas presas sanguinárias e de seus arroubos furiosos será o próprio domador. O pássaro que saltitava entre os galhos, no alto da árvore, é pego numa gaiola. Mesmo se bebidas adocicadas com mel e farto alimento lhe são oferecidos, pela mão amigável e traiçoeira do homem, ele vem saltitando em sua gaiola, e ao ver a sombra deliciosa das árvores, dispersa com suas patas o alimento, e não cessa de chorar, desejando os bosques e de cantá-los com sua doce voz. O caniço, submetido a uma forte pressão, curva até o solo a extremidade de sua ponta, mas se o braço que o curva faz menos força, sua ponta leva-o diretamente para o céu. Febo diariamente desaparece nas águas da Hespérida, mas, por um secreto caminho, reconduz seu carro ao habitual ponto de partida. Todas as coisas procuram buscar suas origens e, ao reencontrá-las, contentam-se. Elas não suportam um percurso durável, senão aquele que liga o fim à origem, no processo de um ciclo inquebrantável. Vós também, criaturas terrestres, mesmo se a concebeis de maneira imprecisa, podeis ver em sonhos vossa origem e entrever o verdadeiro fim, que é a felicidade, através de uma percepção que, embora não seja clara, tem ao menos o mérito de existir, e é por essa razão que, de um lado, vossa inclinação natural vos leva ao verdadeiro bem, mas de outro, vossa cegueira, quanto aos seus inumeráveis aspectos, afasta-vos dele. Considerai, por exemplo, se os meios pelos quais as pessoas pensam em adquirir a felicidade
são apropriados para se atingir aquilo que fixaram como meta, pois se o dinheiro, as honrarias e o restante das coisas desse tipo levam a algo que pareça incluir todos os bens existentes, então eu seria a primeira a admitir que sua aquisição torna as pessoas felizes. Mas, se esses bens não oferecem o que realmente foi prometido, e se muitos outros são excluídos, não é evidente que a aparência de felicidade que tem é enganosa? Vou começar propondo uma questão a ti, precisamente, que há pouco tempo nadavas na opulência. Quando vivias no meio de todas aquelas riquezas, teu espírito acaso foi perturbado por alguma inquietação provinda de um mal que tivesse sofrido? Eu então respondi: sim, não posso me lembrar de ter tido o espírito tão tranquilo para estar a todo momento isento de preocupações. Não seria por causa de algo que querias que estivesse presente ou por causa da presença de algo indesejável? Sim, é isso, respondi. E ela: mas se te falta algo, é porque o que tens não te basta, em absoluto. Tens razão, disse eu. Reconheces então que não estavas satisfeito no meio daquele monte de riquezas. Não posso negar, respondi. Portanto, a riqueza não pode fazer com que um homem não tenha necessidade de algo, que é o que ela promete. Outro ponto importante a ser considerado é que o dinheiro não tem a propriedade de não poder ser roubado por outros. É verdade, repliquei. E como não reconhecer essa evidência, uma vez que todo dia algum homem, por ter maior poder que outro, rouba-o, sem que a vítima possa oferecer resistência, porque há tantos processos na justiça de pessoas que pleiteiam o reembolso do dinheiro que lhes foi tirado pela força ou por fraude contra a sua vontade. É o que ocorre, respondi. E ela continuou: portanto, é sempre necessário uma ajuda externa para proteger o dinheiro. E quem diria o contrário? Respondi. Ora, não teríamos necessidade de proteção se não corrêssemos o risco de perder o dinheiro que temos. Certamente é assim. Por consequência, chegamos a uma conclusão que contradiz a hipótese inicial. Com efeito, as riquezas que eram buscadas para se atingir a independência tornaram, na verdade, seu possuidor dependente de ajuda alheia. Ora, de que maneira as riquezas podem nos libertar de certas dependências? É verdade que os ricos não passam fome nem sede. Seu corpo também não sente o frio invernal. Sim, dir-me-ás, os ricos têm sempre com o que matar a fome, a sede e o frio. Dessa forma, as riquezas podem sempre tornar mais suportável a dependência, mas elas não a suprimem. Com efeito, se a necessidade, esta eterna boca escancarada ao fluxo das coisas, encontra sua satisfação nas riquezas, resta sempre uma nova necessidade a ser satisfeita. Isso sem dizer que é preciso muito pouco para satisfazer a natureza, enquanto nada é o bastante para a voracidade. Assim, se as riquezas, longe de evitarem a necessidade, criam sua própria necessidade, como poderíeis crer que elas podem oferecer uma garantia de independência? O rico, mesmo em meio a um turbilhão de ouro, ajunta bens, incapazes de apaziguar sua avareza. Mesmo se cobre o pescoço com pérolas do mar vermelho e faz uma centena de bois lavrar seus campos férteis, a angústia não cessará enquanto ele viver, e, com sua morte, seus bens inconstantes o abandonarão. Mas tu me dirias: as honrarias e os altos cargos proporcionam àqueles que os exercem honra e dignidade. O quê? Acaso as magistraturas possuem a propriedade de dotar de virtude as pessoas que as exercem e livrá-las dos seus defeitos? Ocorre o contrário. Longe de fazer desaparecer a corrupção
elas a põem à mostra. É o que explica nossa indignação ao vê-las cair nas mãos dos criminosos. Eis porque Catulo, sem levar em conta a cadeira curul, onde se assentava Nório, deu-lhe o apelido de Estruma, chaga horrenda. Queres ver como os cargos honoríficos exercidos pelos celerados cobrem-se de desonra? Sua ignomínia seria menos percebida se suas funções honoríficas não os distinguissem dos outros. E, quanto a ti mesmo, não é verdade que todo tipo de perigo ao qual estavas exposto fazia-te reconhecer que partilhavas o consulado juntamente com Decorato, que sabia ser um tolo e bufão, metido a delator? É com efeito impossível adivinharmos por que as funções honoríficas dignas de respeito são ocupadas precisamente por pessoas que estimamos indignas. Mas, se tu visses um homem sábio, poderias, por acaso, considerá-lo indigno de respeito ou da sabedoria que ele possui? Claro que não. Na verdade, o mérito possui efetivamente uma dignidade que lhe é própria e que se comunica imediatamente às pessoas de bem. Mas, como as honras prestadas pelo povo não podem ter o mesmo efeito, fica claro que as honrarias não contêm em si mesmas nenhuma dignidade e beleza. Ainda quanto a esse assunto, é preciso acrescentar que, se a baixa condição de um homem não é medida pelas pessoas que o desprezam, as honras, além de não tornarem respeitosas aquelas pessoas a quem são conferidas, quando estas se expõem à multidão, tornam ainda mais grave a situação dos desprezados. Mas isso também tem suas consequências, pois as pessoas más também empanam as honras com sua infâmia. E para que reconheças que essas honras, que não têm valor em si mesmas, não proporcionam o verdadeiro respeito, faço-te a seguinte pergunta. Se um homem que já exerceu por várias vezes a função de cônsul encontra-se de passagem entre os povos bárbaros, essas distinções honoríficas torná-lo-ão mais respeitável aos olhos daqueles povos? Ora, se as honrarias possuíssem algum poder por si mesmas, elas sempre se distinguiriam, onde quer que fosse, tal como o fogo, que aquece da mesma maneira por toda a terra. Mas, uma vez que essas distinções não possuem tal propriedade, ao contrário da falsa opinião dos homens, mostram-se insignificantes, assim que se apresentam a pessoas que não as consideram honrarias. Mas isso acontece nos próprios lugares onde foram criadas. A pretura, magistratura que outrora conferia grande poder, é hoje em dia um título sem valor e um grande fardo para o Senado. Quem cuidava do abastecimento da cidade era tido outrora por um personagem de grande importância. Hoje nada é considerado mais aviltante que a pretura. O motivo é que, como já dissemos pouco acima, aquilo que não tem em si próprio nenhum mérito é avaliado pelas opiniões da multidão, que o exaltam ou rebaixam. Se, de um lado, as honrarias não proporcionam consideração e, de outro, poluem-se ao contato com pessoas desonestas, se com o tempo elas vão perdendo seu antigo resplendor, assim como seu valor, junto à estima do povo, como acreditar que possuem algo de bom em si mesmas para que mereçam ser desejadas e, ainda por cima, transmitidas aos outros homens? Revestia-se solenemente da púrpura, de tiro e de pérolas preciosas. Todos, no entanto, indignados, detestavam Nero e seus excessos devastadores. Às vezes, esse desavergonhado oferecia aos veneráveis senadores cadeiras curuis sem prestígio, pois quem consideraria uma coisa boa ver conferidas a si honrarias das mãos de um crápula? A realeza e a familiaridade com os reis podem tornar alguém poderoso? Não posso negá-lo, se sua felicidade dura até o fim de sua vida. Mas a antiguidade e nosso século mesmo oferecem centenas de exemplos de reis, cuja felicidade
se transformou em catástrofe. Ó raro poder, que não consegue nem conservar-se a si mesmo, pois, se o poder real proporciona a felicidade, não é necessário admitir que, assim que ele diminui, a felicidade também diminui e o infortúnio começa. Com efeito, seja qual for a extensão de um império sobre a terra, ainda resta obrigatoriamente um grande número de povos que escapam ao domínio desse rei. De outro lado, onde acaba o poder que torna o soberano feliz, começa a impotência que o torna infeliz. Assim, os reis conhecem mais tristezas que alegrias. Um tirano que fez a experiência dos perigos ligados à sua situação representou seus temores de soberano pela terrível imagem de uma espada suspensa sobre sua cabeça. Qual é, afinal, o poder que não pode deixar de se subtrair às preocupações, nem evitar as angústias do medo? Ora, os próprios reis gostariam de levar uma vida sem preocupações, mas é impossível. Portanto, eles se vangloriam de seu poder. Acreditas ser poderoso o homem que quer mais do que pode, que só anda cercado de guardas, que teme mais do que é temido e cujo poder se manifesta apenas com o consentimento de seus subordinados? Por que deveria eu evocar os casos de familiares dos reis, uma vez que já mostrei a que ponto é vulnerável a própria função de rei? São eles, sem dúvida, as vítimas preferidas dos soberanos, sobre as quais esses exercem todo o seu poder, e, desenfreados, chegam às piores consequências. Nero obrigou seu amigo e preceptor Sêneca a não ter outra liberdade, senão a de escolher a morte. Quanto a Papiniano, por muito tempo influente na corte, foi levado por ordem de Antonino para ser morto pela espada de seus soldados. E, além disso, ambos queriam renunciar ao seu poder. Sêneca chegou mesmo a tentar devolver suas riquezas a Nero e retirar-se da vida pública. Mas, como seu fardo era muito grande, eles caíram em desgraça e nenhum escapou à sua sorte. Que espécie de poder, então, é esse que amedronta os que o têm, que é exercido com risco e do qual não podemos nos desfazer quando desejamos? Podemos verdadeiramente contar com as amizades que conquistamos, não com mérito, mas com a fortuna, aquele a quem a felicidade faz amigo, o infortúnio o faz inimigo. Quem quer ser poderoso, que domine suas ávidas paixões e não se abandone ao prazer, companheiro tão vergonhoso, mesmo se nos confins da terra, ou indo obedece às tuas leis, e tu lhe mesmo treme a sua voz. Afasta teus negros desejos, cessa de ter complacência contigo, senão não serás poderoso. Quanto à glória, quantas vezes ela nos engana, como ela é vergonhosa. Assim, o trágico estava com a razão ao exclamar: ó glória, ó glória! Quantos vis mortais, graças a ti, desonrar a história com seus nomes. Muitas pessoas, com efeito, devem seu renome às opiniões errôneas da multidão. O que pode ser mais vergonhoso que isso? Aqueles que são festejados injustamente devem certamente enrubescer ao ouvir os elogios que lhes são feitos. E mesmo quando o mérito está na origem da glória, o que pode ela acrescentar à consciência do sábio, que avalia o que é bom ou não em si, e não se apega ao rumor do público, mas à verdade de sua consciência? E, se é tido por belo ouvir a fama, então é necessariamente vergonhoso não ouvi-la. Ademais, como disse ainda agora, há um grande número de povos aos quais a fama de um homem não chega, e, por esse motivo, aquele que tu cobres de glória, aqui é tido como um homem comum, na maior parte da terra. Ademais,
não leva em conta, minimamente, o reconhecimento público, pois ele não procede de um juízo sóbrio, nem perdura por muito tempo, quanto à vaidade e à futilidade de um nome ilustre. Quem não reconheceria sua vacuidade? Se há uma relação entre o nascimento e a celebridade, isso é devido a outra pessoa. O que é afinal a nobreza, senão uma distinção que tem por origem as belas ações feitas pelos ancestrais, e se a celebridade se adquire pelos elogios dos outros, então é forçoso reconhecer que os que elogiam é que são célebres. Consequentemente, se a celebridade não é aquisição própria, não é a de um outro que tornará alguém célebre, e se há algo de bom na nobreza hereditária, a meu ver, isso se resume ao fato de os herdeiros poderem ser dignos dos méritos de seus ancestrais. Todo gênero humano tem uma mesma origem. Um só é o Pai do Universo. Ele só o dirige. Foi ele quem deu a Febo seus raios e à lua seu crescente, e também os homens à terra e as estrelas ao céu. Foi ele quem fez descer as almas do céu e penetrar nos corpos. Dessa forma, todos os seres nasceram de uma nobre semente. Porque vangloriar-vos de vossa linhagem e dos vossos ancestrais. Considerai vossa origem e Deus, vosso Criador. Todos são igualmente nobres, a menos que reneguem sua origem divina, entregando-se aos piores vícios. E o que eu poderia dizer dos prazeres sensuais, cuja busca é sempre acompanhada de tormentos, e a satisfação de remorsos? Quantas doenças, quantos sofrimentos frequentemente trazem como consequência de seus exageros aqueles que os desfrutam. Confesso ignorar que tipo de atrativo pode se encontrar aí, mas basta que lembremos as antigas paixões para reconhecermos que elas sempre acabavam em sofrimento. E se os prazeres podem conduzir à felicidade, por que então não afirmaríamos que também os animais conhecem a felicidade, uma vez que todos os seus esforços tendem à satisfação de uma necessidade física? É verdade que a satisfação de ter uma mulher e uma família poderia ser fonte de um prazer perfeitamente honrado, mas alguém, de quem não me lembro agora, dizia com toda razão que descobriu seus carrascos nas figuras de seus filhos, e não é preciso dizer que qualquer que seja sua índole será causa de preocupações. Fizeste já experiência em outros tempos e ainda hoje vives com essa inquietude. A esse respeito, partilho o conselho de meu caro Eurípides, que diz que quando não se tem filhos, então há a possibilidade de libertar-se do infortúnio. Tudo isso tem o prazer, ele excita os que o desfrutam e, como um enxame de abelhas, uma vez propiciado o doce mel, desaparece e fere os corações com as picadas deixadas na doçura. Portanto, está fora de dúvida que esses caminhos para a felicidade levam a um beco sem saída e não ao lugar aonde prometeram levar. Mostrar-te-ei como essas metas são mal conduzidas desde o princípio. Vejamos. Tu queres te esforçar para ficar rico, mas para isso terás de tornar alguém pobre. Pretendes alcançar o brilho das honrarias, mas para isso será necessário suplicar àqueles que as conferem, e tu, que pretendes eclipsar os outros, deverás humilhar-te com tuas súplicas. Ambicionas o poder? Lembra-te de que sempre correrás o risco de uma traição por parte de teus subordinados e estarás sujeito a muitos perigos. Procuras, então, a glória? O caminho é árduo, difícil e cheio de perigos. Desejas levar uma vida de prazeres? Ora,
Quem não desprezaria e rejeitaria o escravo de uma coisa tão banal e vulnerável como o teu corpo? Quanto aos que se destacam por suas qualidades físicas, considera como é tênue e frágil esse bem com o qual contam. Tendes acaso a menor esperança de ultrapassar o porte dos elefantes, a força dos touros ou a velocidade dos tigres? Observai a extensão do céu, sua permanência e o ritmo de seus deslocamentos, e cessai por um momento de considerar o que não tem valor algum. O que torna o céu admirável não são tanto suas propriedades, quanto a razão que o move. Já o esplendor da beleza, como desaparece rápido, como é fugaz. As flores da primavera são menos efêmeras. E se, como diz Aristóteles, os seres humanos tivessem olhos de lince para ultrapassar a superfície das aparências, à vista das vísceras de Alcibíades, não achariam eles seu corpo medonho, que, no entanto, era tão belo na superfície. Por conseguinte, se te acham belo, não é esse um atributo da natureza, mas do juízo dos olhos que te veem. Podeis vangloriar-vos quanto quiserdes de vossas qualidades físicas. Bem sabeis que o objeto de vossa admiração pode ser levado por uma simples febre em 3 dias. De tudo o que foi dito, pode-se concluir como fato essencial que os atrativos, incapazes de garantir os bens que prometem e que não reúnem em si a totalidade dos bens existentes, não são caminhos que levam à felicidade e, portanto, não são suficientes para levar o homem à verdadeira felicidade. Pobres dos mortais, por que falsos caminhos vos leva à vossa ignorância? Com efeito, não buscais ouro sobre a verdejante árvore, nem pedras preciosas numa vinha. Vós não estendeis vossas redes no cimo das montanhas, para ter peixes em vossa refeição. E, se quisesseis caçar um cabrito montês, não exploraríeis os fossos abissais do Tirreno. Os homens conhecem os pélagos marinhos, dissimulados pelas vagas, sabem onde pescar pérolas transparentes e onde encontrar a brilhante púrpura que litoral fornece os melhores peixes e mais frescos e o espinhoso ouriço do mar. Mas onde se encontra o bem que eles cobiçam mais, pouco lhes importa ignorá-lo. Ao invés de procurar para além do céu estrelado, eles o procuram mergulhados na terra. Que insulto há que seja da mesma medida? Que seja, busquem eles riquezas e honras. Quando reconhecerem a vacuidade de tudo isso, aí aprenderão a distinguir os verdadeiros bens. Até agora eu te mostrei as falsas formas de felicidade, e que isso baste. Chegou o momento de te mostrar a verdadeira. E eu disse, vejo claramente que não se pode encontrar a independência nas riquezas, nem o poder no exercício das magistraturas, nem o reconhecimento público nas funções honoríficas, nem a celebridade na glória, e tampouco o contentamento nos prazeres. Descobriste por que isso ocorre? Creio poder entrever como através de uma pequena fenda. Gostaria que me esclarecesses mais a esse respeito. Pois bem, é uma coisa muito fácil de ser compreendida. É porque o erro humano divide o que é por natureza simples e indivisível e transforma o verdadeiro no falso e o perfeito no imperfeito. Acaso achas que onde nada falta, o poder também não falta? Claro que não, respondi. De fato tens razão, pois, se provasse haver sinal de fraqueza em alguma parte, ter-se-ia necessidade de uma ajuda externa. Certamente, respondi. Dessa forma, a independência e o poder são, por natureza, uma só e mesma coisa. Sim, é o que eu penso, disse. Por outro lado, um tal estado te parece desprezível ou
Pelo contrário, digno de consideração, mais que qualquer outro. A segunda hipótese é a preferível. Sem dúvida, respondi. Acrescentemos ainda a consideração social, à independência e ao poder, e veremos que esses três bens formam um só. Eu consinto, se queremos realmente conhecer a verdade. Então, ela continuou. Pois bem, consideras que esse novo estado será deixado no desprezo e na obscuridade ou será fonte de uma grande celebridade? Pergunta-te se um estado no qual admitimos não faltar nada, que é poderoso e merece sinceramente a estima, pode passar sem a celebridade, cuja ausência o tornaria desprezível em certa medida. Eu disse, não posso nessas condições deixar de conceder-lhe uma brilhante celebridade. Segue-se então que reconhecemos que a celebridade não difere em nada dos três bens citados previamente. Sim, respondi, e um estado que não necessita de nenhuma ajuda externa, que pode fazer tudo, contando com suas próprias forças, que é ilustre e digno de respeito. Não é igualmente, com toda evidência, particularmente feliz? Não posso sequer imaginar como poderia aí se insinuar a menor tristeza. Ora, esse fato mesmo nos leva a admitir que a independência, o poder, a celebridade, a consideração social e a alegria certamente têm nomes diferentes, mas são iguais em tudo quanto à sua substância. Certamente, respondi. Portanto, aquilo que é, por natureza, uno e simples, é dividido pela ignorância dos homens e, ao esforçarem-se por obter uma parte de um todo que não comporta partes, não obtém nem a parte almejada, visto que ela não existe, nem a totalidade, que nem sonham obter. Como isso acontece? Perguntei. Ela respondeu, aquele que enriquece para evitar a penúria não se preocupa com o poder, prefere ficar à sombra e escondido, no anonimato, e nega a si mesmo muitos prazeres, mesmo os mais inocentes, por medo de perder o dinheiro que ajuntou. Mas, dessa forma, não consegue estar livre de todas as necessidades, uma vez que lhe falta o poder e que a menor contrariedade o afeta profundamente. Seu anonimato rebaixa e sua vida escondida deixa-o na obscuridade. Quanto àquele que deseja somente o poder, este esbanja fortunas, despreza os prazeres e não faz caso algum de qualquer consideração social que não traga o poder, mas considera também quanta coisa lhe falta. Acontece que às vezes lhe falta o mínimo necessário. As preocupações não lhe dão repouso e, como ele não consegue escapar a esses inconvenientes, acaba por perder aquilo que mais queria, o poder. A mesma observação se aplica às honrarias, à glória, aos prazeres, pois, dado que cada um destes bens é idêntico a todos os outros, se procurarmos apenas um deles, excluindo todos os outros, não conseguiremos obter nem mesmo o único desejado. Sim, disse eu, mas se desejássemos adquirir todos estes bens de uma só vez, isso não significaria que desejamos a totalidade da felicidade. Ora, então achas realmente que encontraríamos a felicidade nesses bens que provamos não poder proporcionar aquilo que prometem? De forma alguma, respondi. Então é preciso não procurar, de forma alguma, felicidade nas coisas que, tomadas isoladamente, aparentam reunir todos os bens. Estou de acordo, disse, e não há nada mais verdadeiro. Aprendes agora perfeitamente como se dissimula a falsa felicidade e quais são suas causas. Dirige agora teu espírito na direção oposta e verás imediatamente a verdadeira felicidade que te foi prometida. E eu respondi, mas mesmo um cego poderia fazer essa distinção. Tu mesma me fizeste ver agora mesmo
quando te aplicavas em me desvendar as causas da falsa felicidade. Na realidade, se eu não estou enganado, a verdadeira e perfeita felicidade é aquela que torna um homem completamente independente, poderoso, respeitável, ilustre e feliz. E a prova que dou de ter compreendido tudo é que reconheço sem hesitação que é absolutamente feliz aquele que pode realizar apenas um dos bens citados previamente, já que eles são todos o único e mesmo bem. Ela respondeu: meu caro discípulo, essa maneira de pensar fará a tua felicidade, se lhe acrescentares o que se segue. E o que é? Perguntei. Esses bens mortais e perecíveis têm, segundo pensas, a menor possibilidade de te proporcionar um tal estado de felicidade. Respondi: de forma alguma. Tu me convenceste inteiramente desse fato. Assim, os mortais obtêm apenas aparentes felicidades ou bens imperfeitos, e não o verdadeiro e perfeito bem. Estou convencido disso, disse eu. Nessas condições, já que sabes distinguir a verdadeira felicidade de suas cópias, resta-te apenas descobrir onde podes encontrar a verdadeira felicidade. É isso mesmo que há muito tempo ansiosamente procuro saber. E ela disse: mas já que, como diz nosso caro Platão no Timeu, é preciso, mesmo em ocasiões sem grande importância, implorar o auxílio divino, que achas que devemos fazer agora para merecermos saber onde reside o bem supremo? Invocar o Pai de todas as coisas, pois esse é o ritual com que se começam todas as coisas. Respondi: tens razão, disse ela, e imediatamente começou a entoar este canto. Ó tu, que governas o universo, segundo uma ordem eterna, Criador da terra e do céu, que no momento da eternidade, por tua ordem, fizeste o tempo marchar pela primeira vez. O universo gira em torno de teu trono, inabalável, estranha à inveja egoísta e estéril. Foi tua bondade apenas, e não algo exterior, que te inspirou a ordenar a matéria informe. Tu te inspiras em todas as coisas, no bem supremo, que habita em ti. Do modelo celeste trazes mentalmente em ti o mundo belo. Tu, que és pura beleza, lhe dás forma, segundo tua imagem, e descobres de sua perfeição formas perfeitas. Os elementos submissos entram em concórdia por tua lei. O úmido e o seco, o quente e o frio, o fogo não retorna à abóbada etérea, e a terra, equilibrada por seu próprio peso, repousa sem perigo sobre o abismo. Tu dispões no meio os elementos de tríplice natureza, do espírito que move o universo, e tu dispersas harmoniosamente. E o espírito, dividindo-se em duas partes, traça um duplo circuito de enorme extensão. Depois, voltando-se sobre si mesmo, retorna sempre a seu ponto de partida e, no seu dúplice curso, explorando todos os cantos do espaço, ele dispõe os sóis e os planetas na perfeição celeste. Tu também cuidas das almas dos seres vivos, da mesma forma. Aos menores dá asas para que voem nos céus, como ligeiros carros. Tu os fixas no céu e na terra, e, segundo tua benevolente lei, tu os fazes voltar a ti, uma vez purificados. Dá ao meu espírito, ó Pai, o consentimento de aproximar-se de teu augusto trono. Concede-lhe visitar a fonte do bem, onde se encontra a luz, e não mais olhar para mais nada além de tua alma. Afasta as nuvens e o peso da massa terrestre, e que resplandeçam todas as luzes, pois tu és a serenidade, tu és o repouso e a paz dos justos, e contemplar-te é o seu fim. Tu, origem, condutor e guia, eis que vieram ao mesmo tempo o caminho
e a chegada.